tal, Casa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Te presento a la minera que está en Asunción. Oh, sí, será un placer. Estoy muy animado en conocer y tengo muchas gracias por el convite. En el caso te presento todo el auricular para ponerte para que no te moleste el oído. Ok, gracias. Vámonos. Dale, gracias. Fala galerinha, a gente está aqui numa das plantas de mineração da Evervelho, a planta de Assunção. Até pedimos para a galera desligar alguns containers, que o volume estava muito alto para a gente poder ficar sem o EPI. Eu estou aqui com o Seiti, que ele é operador da planta. A gente já viu mais ou menos como é que é por dentro as ASICs, mas aqui é a visão do kit completo, tá, turma? Aqui acontece a refrigeração, ou seja, toda a parte líquida. Vou pedir para o Seiti explicar como é que funciona, água quente, água fria, como é que resfria. E as ASICs que a gente olhou com o Seiti agora há pouco estavam naquele container do lado, ó. Nesse container aqui ficam as ASICs. Então, a mineração, quando a refrigeração é hidrelétrica, ocorre em pares. Agora eu vou perguntar um pouquinho para o Seiti como é que funciona o mecanismo de refrigeração. Acá, digamos, sale el agua caliente de lo que está en las máquinas. Acá circula, ¿verdad? Se va acá y se va arriba. Acá, eso es lo que está marcado en rojo. Sí. Y esto, digamos, va como una serpentina, será como un radiador, ¿verdad? Que va así circulando, ¿verdad? Todo así circula y luego sale acá. Otra vez el frío, pequeño frío. Y se va acá y ahí entra. Y para añadir esta bomba, que sería para poder, que, digamos que salpica la serpentina que está ahí adentro, salpica. Sí. Y eso es lo que hace para enfriar ahí. La agua es siempre la misma que circula. Sí, es la misma, pero es como te digo, hay temperaturas altas, ¿verdad? Y eso se evapora. Entonces sí o sí hay que realimentarse cargándose del agua. Entonces hay una entrada Sí. para le poner más agua Así caso mismo. necesite. Pero no es tan diferente de un auto. Y así mismo, Sí. como un auto. Acá tenemos las ASICs, que son las hidro en este caso. El consumo general del contenedor sería de 1 megawatt general, ¿verdad? Sí. La cantidad total son de 210. En este caso tenemos nuestra totalidad de máquinas minando 193. Esta sería la parte donde entra el agua fría, ¿verdad? Esta es la fuente de alimentación, ¿verdad? Este es el cable de alimentación, ¿verdad? Y luego acá se refrigera la fuente, entra acá frío, después sale acá caliente. Y acá también, con esto se refrigeran también lo que están las placas, ¿verdad? Todo acá se refrigera y sale acá el agua caliente en general y se va. Entonces se refrigera la unidad con Sí. agua fría, sale de caliente, se recicla y se mantiene siempre la temperatura ideal de operación. Así mismo. Fala galerinha, eu pedi aqui para a turma da Evervelho fazer uma demonstração, um experimento bem legal pra gente, que é literalmente desligar uma unidade de mineração inteira, pegar um container e botar ele no zero e religar ele pra gente ver como é que é o processo de você botar um container desse depois de instalado, como é que você liga. Então vocês vão ter a chance de ver o container sendo ligado como se fosse montado ali do zero. Para isso a gente está aqui com o Mauro. Muitas graças, hermano. Ele vai fazer pra gente a operação e vai demonstrar como é que se faz a ligação. Vamos com a câmera. Bueno, esta es la llave principal del tablero general de lo que vendría a ser el contenedor hidro. Vamos a estar haciendo una prueba de encendido. Bueno, este es el cerebro de todo lo que es motores, extractores. Y estos son todos los tableros de las máquinas. Tenemos divididos por sector A y por sector B. Tenemos el modo de automático, que se encarga de lo que es la temperatura ambiental. Un ejemplo, si hace mucho calor afuera en el exterior, el automático hace que la bomba y extractores
disminuya o, en todo caso, si necesita que haya más refrigeración, trabaja con más potencia. Ahí se puede ver que circula el agua. Ahí tenemos el mapa de que agua fría pasa por las máquinas, agua caliente y vuelve. Ahora mismo está como para encender. Vamos a hacer un encendido de máquina, ¿te parece? Sí, vamos. Están todos enumerados, sectores 1, sector 2, está todo por máquina, todo. Vamos a ir subiendo. Uno de cada vez. Y lo ideal es ir prendiendo intercalado cuando arrancamos para que, como toda esta cañería tiene agua, entonces si yo prendo de un solo sector, ¿qué va a pasar? Va a tardar más en calentar. Entonces vamos a ir prendiendo por etapas intercalados. Así el agua se va mezclando ya en todos los casilleros. Sí. Entonces prendemos acá. Gente, ele está ligando as ASICs uma por uma. Primeiro ele ligou a energia elétrica do container. Depois ele colocou a água para circular. Depois ele ligou os ventiladores. Depois que a água está circulando, tem energia elétrica e tem os ventiladores. Por último, ele pega vários disjuntores e começa a ligar as ASICs uma por uma. Tem um painel cheio de disjuntor aqui. Cada disjuntor é uma ASIC. Então tem uma ordem para você poder ligar. Não é só botar na tomada e apertar. Você tem que saber a ordem certa de fazer as coisas. Y generalmente tenemos entre 5 a 10 minutos más o menos a que la máquina detecte, porque la máquina trae un sensor. Si la máquina detecta que la temperatura del agua está elevada o fría, tarda en arrancar. Generalmente ahora como estuvo apagado está fría. Sí. Entonces hace el circuito, calienta, entibia el agua y una vez que el sensor de la máquina detecta que ya está, ahí ya empiezan a arrancar todas al mismo tiempo. Agora a gente está aqui num lugar bem mais silencioso, sossegado da planta de mineração, que é a central de comando. Na verdade é bem simples, é um computador que eles têm conectado com todos os sistemas, onde tem um operador, que é o Rodrigo, a gente já vai fazer umas perguntinhas para ele. Ele tem aqui 2 monitores com um monte de painel aberto. Eu quero até perguntar um pouquinho para ele sobre como é o dia a dia de quem está nessa estação e um pouco sobre o que ele vai ter aqui para mostrar na tela para gente. Então, Rodrigo, muito gusto. Gracias, mi hermano. Acá tenemos una central de comando, ¿cierto? Sí, principalmente para ver las máquinas, si alguna máquina se desconecta o lo que sea, miramos que sería el BTC Tool. Tenemos acceso directo a las máquinas desde esta aplicación. Si a una máquina se le puede bajar el minado, el potencial de minado, por ahí así consumen menos. Entonces ahora está normal. Normal es lo máximo que trabaja. Sí, es normal. Sí. ¿Puede estar como Máximo económica o normal, esto? Sí, sí. Entonces tú no lo usas en la económica, solo pueden las todas en lo máximo de Sí, trabajo. lo máximo. Sí. En la pool podemos también mirar cada una de estas ASICs acá. Sí. Los tiempos de operación, cuánto que están contribuyendo con el hash rate, esto. Sí, sí, todas las estadísticas se puede ver desde la pool. Para las personas que no tienen acceso al depósito, si una máquina no mina o no funciona, nosotros podemos acceder a la máquina de acá. ¿Es común que ellos tienen problemas o no? La verdad que no. No, es raro. La máquina hidro no, es raro. Há pouco tiempo no tenías máquina hidro, es reciente la actualización, ¿cierto? Sí, hace un año más o menos. Sí, então las máquinas hidro son muy mejores. Que las... Sí, muy mejores. Fala turminha, tô aqui na segunda planta de mineração do nosso tour de visita pelas instalações da Evervalue, planta de Ciudad del Este, e eu tô aqui com um dos engenheiros do time, o Ricardo. Muito gusto, hermano. Mucho gusto. Muito gusto. O Ricardo ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre a evolução das ASICs, desde os modelos mais antigos que eles usavam até os modelos mais novos. Tem alguns aqui na mesa e ele vai passar umas curiosidades e também tem umas perguntinhas para fazer para ele. Então, Ricardo, querido,
fala um pouquinho pra gente, eu sei que tem ASICs mais antigas e mais novas. Eu queria saber de você, cara, desde como que vocês começaram e como é que foram evoluindo os modelos e as diferenças desses modelos que estão aqui na mesa. Ok. Bueno, al inicio de la minera empezamos en una sala más pequeña que esta y lastimosamente no tenemos aquí el ejemplar de esas máquinas antiguas que mineraban 20 teras, que eran el modelo B1 de Bitmain. Esas máquinas mineraban 20 teras los máximo y bueno, con el tiempo fuimos creciendo, evolucionando y bueno, después continuamos con esta máquina que es una T17 de Antminer y esta máquina minera por ejemplo 60 teras. Tiene una producción máxima de 60 teras y después con el tiempo, con la necesidad de producir más y que la energía sea, el costo de la energía sea menos, entonces fuimos evolucionando con la S19J Pro, que esta es una máquina de 120 teras. Y con el tiempo, justamente por el costo-beneficio, necesitamos máquinas con más potencia, que consuman menos energía, y cambiamos todas las máquinas al modelo del S21 Hydro, que es actualmente las máquinas que tenemos aquí en la minera. En este container, todas son de S21 Hydro. S21 Hydro de 395 teras. Se fôssemos fazer as contas, então, essa tem 2 vezes a capacidade dessa. Exactamente. E essa tem 3 vezes e meia a capacidade dessa. 3 veces y media, sí. Antiguamente, cuando utilizábamos esta máquina, la producción total en este local era de 57 petahash por día. Y ya con la evolución de las máquinas Hydro, producimos en este lugar 156 petahash. Então, essa planta dobrou a capacidade. Sí. Total. Esa es como casi 3 veces la... 3 vezes. Sí. Nossa, é muita coisa. Agora a gente está aqui num lugar muito especial de uma das plantas de Ciudad del Este, das mineradoras da EverValue, diretamente dentro de uma estação de trabalho onde o técnico em eletrônica, nosso queridão Gustavo, fala inclusive português e espanhol, cara, é bilíngue. Ele está literalmente trabalhando no reparo de uma ASIC. Essa é uma curiosidade bem interessante aqui, bem particular do time da EverValue, e eu vou até fazer algumas perguntas que eu não entendo muito do assunto, mas eu entendi que eles têm a capacidade de consertar as próprias ASICs. Que tipo de problema que você encontra no dia a dia aqui para consertar? Bom, nesse caso aqui, eu queria te mostrar aqui, por exemplo, a gente tem uma placa, né, da S21 e com a ferramenta correta, né, a gente testa com esse testador aqui, de teste, e a gente encontra aqui que ele só está lendo 18 chips, então ele está com defeito, né? Então, para entender melhor, uma ASIC é um computador, claro, né? Certo. Mas ela é uma placa que, diferente de um computador caseiro, essa placa tem vários processadores. Vários processadores. Sim. Então você consegue, com um equipamento muito especial que você tem, conectar nessa placa e testar quais processadores estão ou não estão funcionando. É isso mesmo, a gente pode testar um processador por cada e a gente pode testar também em conjunto, né? O que a gente fez agora. E essa aqui então é uma placa com defeito, porque ela deveria ter quantos processadores aqui? Nesse caso aqui é 216. Então de 216 você só conseguiu ler 18? 18. Isso quer dizer que o resto está quebrado? Quer dizer o quê? Não, é que viu que ele trabalha em série, né? Em série. Então um chip tem problema e a partir desse chip ali os outros já não reconhecem. Ah, então é como se fosse aquelas luzinhas de Natal, é isso que mesmo, se uma queima, as outras param de funcionar. Ele parou, funcionou. Então nesse caso, ao invés de jogar a placa fora ou até ter que mandar a placa para a China para pegar ela 3 meses depois, vocês mesmos abrem, consertam esse processador que está quebrado e todos os outros voltam a funcionar. É isso mesmo. A questão é não deixar as máquinas paradas. Tem uma placa aqui para você. Ah, deixa eu ver. Esses são os processadores, né? Deixa eu mostrar para a turminha aqui, ó. Turminha que tá vendo na câmera. Cada uma desses cadadinhos pretos, ó, cada um disso aqui é um processador. E o que ele está ensinando pra gente é que ele tem uma ferramenta que vê cada um desses até achar o que está com defeito. Quando um está com defeito, todos que vêm depois dele param de funcionar.
Então ele tem que achar o cara que está com defeito e fazer uma microcirurgia para consertar esse cara. E o que é consertar? É trocar um por outro ou às vezes é refazer a solda? Que tipo de problema que pode dar em um desses? Na verdade, ele tem uma conexão aqui entre processador e outro. Tem umas resistências, tem capacitores, tem uma alimentação. Entende? Então pode ser no meio do caminho, pode ser o problema. É claro, pode ser no meio ou se não a alimentação desse bloco aqui, entende? A gente está aqui em mais um lugar super interessante de uma das unidades de mineração da EverValue em Cidade del Este, numa estação de teste, onde eles conseguem individualmente experimentar com uma ASIC ou outra. Né? Não dá para você pegar as ASICs, às vezes estão com um problema, você não consegue operar no container, você tem que ter um lugar para testar e experimentar com ela, e isso acontece aqui. A gente está com o Emer, ele está fazendo uma ligação dessa ASIC hidro nesse aparelho que para vocês parece um exaustor ou um ventilador gigante. Isso aqui é uma espécie de um mini container. Ao invés de você conectar sua ASIC e testar ela no container, na planta de produção, você traz a ASIC para cá, ele está ligando a água e a energia e ele vai fazer o teste nesse equipamento, que funciona como se fosse um containerzinho portátil. É isso, Emer? Sim. Agora a gente vai ligar a máquina, vai primeiro ligar o radiador para fazer circular a água na máquina. Aqui, gravar. Ah, já está circulando água nos canudinhos aqui. Aqui é a entrada da água e a saída. A água fria sempre tem que entrar por cima e por baixo sai água quente. Ela vai fazer a circulação. E um cabo de internet para ela poder minerar, né? Sem internet não vai rolar. Sempre ela precisa de cabo de internet. Aqui ela já está ligada. Aí. Quando recebe a internet ela fica piscando aqui. Vermelho é quando ela está ligada só. Então essa aqui, na verdade, entrou em operação agora. Sim, ela vai começar a esquentar. Ela chega a uma temperatura exata de, tem que ser 24 ou 25 graus. Aí ela começa a minerar. E aí a gente, se funcionar tudo certo, a gente já leva direto no container e já deixa funcionando. Agora, se chegar a dar problema, a gente começa a tirar tudo de novo, abre as placas e deixa com o técnico arrumar. Agora ela vai ficar aqui, acho que uns 10 minutos, funcionando direto, depois ela começa a minerar. Entendi. As ASICs, elas só mineram depois que elas esquentam, é isso? Sim. Ela tem um tempo de armar, é isso? É, tem que chegar a uma temperatura. Entendi. Agora, por exemplo, faz frio. Se as máquinas parar de minerar lá no container, ela tem que alcançar 22, 23 graus para começar a minerar. Aí a gente tem que apagar, prender o container de novo, até ela chegar à temperatura exata. Estamos aqui já no finalzinho da nossa viagem, acompanhando a terceira e última instalação das mineradoras da EverValue. E a gente está aqui com uma figura muito especial. Ele é engenheiro há muito tempo, diretor de operações na EverValue e supervisionou pessoalmente todas as plantas que foram desenvolvidas. É o Juan Carlos. Querido, muito gusto. Muito gusto, cara. Gracias. Tem algumas questões que eu observei aqui nessa terceira e última planta que me deixaram bem curioso. A primeira delas, eu queria que você explicasse pra gente, é uma diferença na abordagem. Sim. As anteriores que eu vi eram espaços amplos, onde você tinha vários containers. E aqui é um espaço que ele tá no tamanho desse par de containers, né? Estamos numa área de galpões e parece que vocês vão alugando, né? Sim. Como é que é essa abordagem mais modular, mais ajustada ao tamanho? Está sendo vantajoso? Como é que foi essa decisão de essa abordagem nova aqui? Nosotros lo que hacemos es buscar una viabilidad más práctica para la empresa, ¿verdad? Que estemos cerca, tengamos acceso rápido, servicio, prestación en material, repuesto. Entonces este es un lugar muy propicio para abrir una sucursal, una nueva planta, ¿verdad? Entonces optamos por esto, ¿verdad? Es un lugar muy seguro y estamos implementando esta instalación en un lugar compacto, en un módulo compacto, ¿verdad? A mí personalmente me gusta porque vos diseñás y haces a tu medida, ¿verdad? No necesitas mucho espacio para que puedan funcionar los contenedores
en un espacio mínimo funciona de igual manera que un espacio abierto, siempre y cuando tenga el caudal de aire, caudal de agua y la corriente elétrica necessária para que puedan funcionar as máquinas. Entendi, sim, é compacto e é mais eficiente, eu imagino. Porque aqui está o espaço certinho para o transformador, Sim. que recebe energia Sim. elétrica, né, o container de refrigeração, Sim. o container que carrega as ASICs, Sim. e inclusive aqui nem está terminado, né? Sim. Esse espaço aberto é por onde vai sair o ar quente que resfria a água? Esa es la salida de aire caliente al techo, ¿verdad? Entonces, todo lo que genera calor, la refrigeración del chiller, él está tirando arriba, es un ducto de salida de aire caliente. É um duto? Sí, que es un leva ducto, todo es un o ducto, calor? es un ducto. Ese ahí, eso nosotros vamos a forrar, vamos a colocar, como vos ya viste en los otros lugares, vamos a tapar totalmente y no se va a ver nada del techo abierto. Todos los otros tienen así abierto, entonces es un ducto de aire caliente. É, sim, é bem termodinâmica, Sim, né? Não tem muito sim. para onde fugir, né? Con este contenedor tenemos 1.2, 1.2.5 MVA, ¿verdad? La idea es llegar a 2.5. A 2.5, tener otro módulo igual a esto al lado. E muito embora eu acho que eu tenha falado, né, que a nossa visita aqui está no terceiro e último espaço de mineração que vocês têm, não é bem verdade, porque eu já sei que vocês vão abrir um quarto ponto de mineração, verdade? Sí, estamos pensando, ya se cerró, ¿verdad? Vamos a llevar un nuevo lugar para el sur del país, más para Yolas. Entonces tenemos otro contenedor, otro módulo para armar allá. E com um espaço de megawatt de 1 a 6 megawatts. Podemos colocar allí total a plena carga 5 módulos de esto. 5 Nossa, módulos. Para 6 MVA. 1.250 novas ASICs no máximo. Sim. É muito terahash, né? Es mucho. Ah, então, querido, assim, muito legal para mim até estar com você no final, que supervisionou todas as plantas e eu fiz toda essa jornada, né? Passei pela Assunção, Cidade del Este, e agora aqui com vocês e vendo, inclusive já terminando, né? A gente tem quantos dias para terminar essa operação aqui, botar ela para rodar? Acá nosotros tenemos previsto terminar en 6 días y poner a funcionar el contenedor en 6 días. Legal. E a expectativa dessa nova planta de estar em operação é ainda esse ano? O Sí. quarto ponto? El cuarto lugar ya está previsto, ya prácticamente ya está cerrado, va a funcionar en 30 días aproximadamente. Já foram encomendados os containers? Ya está el contenedor y si todo sale bien, 30 días ya estamos minerando también allí. Bom, querido, beleza. Bom, muito parabéns pelo trabalho, parabéns para a Evervelho e sucesso para vocês. Gracias igualmente. É isso, turminha. Estamos chegando ao final desse tour maravilhoso e incrível pelas instalações da Evervelho. Tive a oportunidade de conhecer 3 plantas de mineração, 7 containers, totalizando mais de 1.300 ASICs, um consumo ali aproximado de quase 10 megawatts de energia nessa operação 24/7. Aprendi um monte de coisa bacana, por exemplo, eu não sabia que na refrigeração, quando você faz a refrigeração da ASIC por água, você tem que ter 2 containers e um container é tipo um tanque de água gigante e o outro ficam as ASICs. Aprendi sobre como é que a gente monta e liga um container do zero, como que os técnicos da Evervelho diagnosticam problemas, testam equipamentos, consertam equipamentos e também tive a chance de conhecer o time maravilhoso da Evervelho. Acho que vale registrar um grande abraço para todas as pessoas do time que fizeram esse convite, tornaram essa viagem possível. É uma galera muito gente boa de toda a América Latina, pessoas da Colômbia, pessoas do Paraguai, pessoas do Brasil trabalhando juntas, né, em parceria para fazer essa operação que eu realmente fiquei muito surpreendido e positivamente surpreendido. Eu espero que eu possa voltar aqui mais vezes, inclusive para ver a próxima planta que eles vão abrir, que ainda vai ser inaugurada, e poder mostrar para vocês quando essa operação vai ter praticamente o dobro do tamanho, né, já num futuro não muito distante. É isso aí, turminha. Deixo um grande abraço para todo mundo. Até a próxima e, como sempre, muitíssimos bons ventos.